com quem entende. Começa agora, Saúde com o Especialista. Estamos de volta, 14 horas e 20 minutinhos. Temos pergunta dos nossos ouvintes. Bom, a gente conversa aqui. Deixa eu ver, tem um alô primeiro. O Claudenor lá do Buritis mandando um alôzinho pra gente, viu, doutora? Boa tarde, meu amigo. Tô ligado aqui no Buritis, é o Claudenor. Gostaria de ouvir uma música do Teixeira de Manaus, Muriçoca. Muriçoca, é isso. A gente vai verificar. Temos, olha, ouvinte na linha também. Vamos atender? Alô, alô? Oi, querido amigo, você tá me ouvindo bem? Estamos lhe ouvindo, diga. Qual é seu nome? Querido amigo, um grande abraço, comunicador, e uma ótima tarde para você de terça-feira. Obrigado, seja bem-vindo ao Doutor Me Consulta. Eu quero passando por aqui para te parabenizar aí pelo teu belíssimo programa, né? Eu tô aqui em Fortaleza, bicho, te ouvindo. Olha que aqui legal. Aqui tá uma tarde agradabilísima, sabe? Parou de chover. Tá aquele vento gostoso, aquele vento de praia. Que delícia, mas eu gostaria de fazer uma pergunta à doutora aí, pode ser? Pode, por favor. Sua conterrânea, né, doutora? Bem, doutora? Sou, tudo bom, sou do Ceará, Fortaleza, minha cidade. É mesmo, querida, que benção, viu? Doutora, eu tenho 69 anos e faço minhas caminhadas, legal, todo dia, né? Mas eu gosto muito de pão carioquinha, como 3 pães no café da manhã, somente de manhã. E o que a senhora aconselha, doutora? Que eu tenho que pendurar o pão ou substituir por outra coisa? O que a senhora me diz? Não, eu acho que a gente não pode ser radical. A gente vai fazer rodízio aí. Um dia você vai comer o seu pão, no outro dia você vai comer nossa tapioca maravilhosa que tem aí no Ceará, no outro dia um cuscuz. Então a gente não pode demonizar nenhum alimento, mas a gente, o nosso corpo, o nosso intestino, a gente gosta de variedade. Então nesse pão vai ter um ovo, nessa tapioca vai ter um ovo, um queijo, tá certo? E eu acho assim, poderia reduzir também a quantidade do dia, 3 pães durante o dia. Nessa idade, o interessante seria o senhor, por exemplo, comer um pão e 2 ovos, nessa idade aí é que a gente precisa... Diminui o glúten e aumenta a proteína, né, doutora? Aumentar a proteína para a idade dele, já que ele faz caminhada, vai aumentar a massa muscular nele. Então, assim, o que eu te oriento é isso, não deixar seu pão e fazer rodízio com outras fontes de carboidrato, né? Pode ser a nossa macaxeira, não sei, que a gente chama macaxeira lá no Ceará, né? Aipim, né? A batata doce, o senhor vai rodiziando, tá bom? Tá bom, doutora, até agora tem uma coisa para lhe dizer. Mudando aqui de assunto, parabéns aí por ser de Fortaleza. Eu sou Macuxi, caboclo índio daí de Roraima. Já moro aqui há mais de 30 anos. Mas olha, doutora, eu vou falar uma coisa para a senhora. Eu nunca vi uma capital tão violenta, criatura de Deus. Tão violenta de uma seguinte maneira como está Fortaleza, que às vezes você fica com medo até de sair de casa. A senhora está pensando que eu vou clássico, assim, Fortaleza e Ceará pro estádio? Alô? Então, Pronto. Olha, nosso ouvinte já estava falando de saúde, de outro assunto, né? Era verdade. Mas eu gostei muito da sua participação, viu, querido? Volte mais vezes aqui no programa, fazendo a sua pergunta de saúde para os médicos, especialistas, que a gente vai ter todo o prazer de responder. Obrigado aí, todo mundo aí que está sintonizado, né, aqui na Rádio Monte Roraima. Fortaleza, doutora. Ai, que chique. Que terra linda, hein? Maravilhosa. Que delícia. Bom, vamos continuar aqui com as nossas perguntas? Vamos. A gente já entra, a gente falou do diagnóstico, falamos do tratamento, da alimentação. Agora a gente vai entrar na questão da saúde e do bem-estar, né? Afinal de contas, como a doença celíaca ela pode impactar a qualidade de vida do paciente? Demais, ela tem um impacto muito grande. Primeiro, antes de tudo, eu queria deixar assim bem claro, quando a gente falou do diagnóstico, o que está acontecendo hoje, Hélio? As pessoas estão deixando de comer glúten sem ter um diagnóstico. E isso é um problema.
entendeu? Então, quando você tiver algum sintoma gastrointestinal, porque estão demonizando muito essa parte do glúten, sem entender o processo para chegar numa conclusão do que você tem. Então, assim, se você tem algum problema... Porque falam que inflama, sim, que o glúten é inflamatório, isso. enfim. Mas vai depender por quem está consumindo, A quantidade. por que está inflamando, Exato. qual a condição que essa pessoa tem. Então, assim, para você ter um diagnóstico certeiro de doença relacionada ao glúten, você não pode deixar de consumir o glúten, porque quando vocês vão fazer os exames, o médico vai fazer o exame, né? Ele pode dar falso negativo. Então, quem é que faz o diagnóstico da doença celíaca? Um gastroenterologista. Ele fica louco quando chega a você, pessoa... inclusive, é, né? Não, eu sou pós em gastroenterologia. Pós-em-gastro. Sou. Mas é o médico. O médico gastro, ele consegue ele vai identificar. fazer, né? Ele faz por biópsia, ele faz endoscopia por biópsia para celíaco na pessoa, né? Mas ele vai investigar tudo antes, né? Todos aqueles exames que eu falei, os anticorpos, né? A gente tem hoje, para padrão genético também, alguns alelos que identifica. Então, assim, mas o recado que eu quero dar é, se você tem sintomas gastrointestinais, eu comi o glúten e fiquei assim, vai investigar antes de retirar. Tá certo? E aí, como é que isso vai impactar na nossa qualidade? Como é que a gente tem qualidade de vida sendo um paciente celíaco, né? A gente precisa entender que a gente realmente precisa retirar esse glúten, né? Porque dependendo do sintoma, você não tem qualidade de vida. Por quê? Imagina que a doença celíaca, ela ataca lá seu intestino delgado. Seu intestino delgado é que faz a sua absorção nutricional, né? De nutrientes, de minerais, de vitaminas, de antioxidantes. E você tem isso com deficiência, você vai causar doenças em vocês, né? Então, pessoas... Eu já vi pacientes reclamar muito de cansaço, sabe? Que ela não tem vontade nem de levantar para trabalhar. E são vários sintomas. Então, e os gastroenterológicos, né? Dor abdominal, empachamento e tudo isso afeta. A gente tem a nosso favor, né? A favor de quem tem essa doença, ou ainda quem vai adquirir, a questão das informações nutricionais nos alimentos todos hoje no supermercado. Isso. E isso é um aliado, não é, doutora? É lei. Isso há muito tempo atrás, né? Mães de pacientes, crianças já com problema celíaco identificado, elas fizeram com que algum congresso fizesse uma lei que tivesse nas embalagens, nos rótulos, dizendo se aquele alimento tem glúten ou não tem glúten. Exatamente para facilitar que você consiga, né, consumir aquele alimento. Quais são as estratégias nutricionais que o nosso ouvinte aqui da Rádio Monte Roraima, do Doutor Me Consulta, pode ajudar a melhorar na saúde intestinal? Porque está completamente ligado e linkado. Você mesmo falou no início da entrevista e que ataca principalmente o intestino delgado, né, doutora? Então, para quem tem essa condição, qual é a melhor estratégia nutricional? A melhor estratégia é comida de verdade, consumo de fibra, né, fibra alimentar, e aí a gente vai pensar em frutas, verduras, ou se for o caso, se eu já encontro esse paciente aí com a desbiose, a gente tratar essa desbiose, aí a gente pode usar outras fontes de fibras, né, pensar também em melhorar essa absorção, então a gente precisa cuidar desse intestino e com isso a gente faz com uma boa alimentação. A estratégia é essa. E do celíaco, tirar o glúten. Que conselhos você daria, então, para alguém que acabou de ser diagnosticado com doença celíaca? O primeiro conselho é entender a sua doença, se possível, estudar a sua doença no sentido de ler, buscar informação, procurar um acompanhamento nutricional, eu acho importantíssimo nos primeiros meses, para depois ela conseguir caminhar sozinha. Para poder entender a doença também, né, doutora? Para entender a doença, para entender o processo que vai ser de retirada desse alimento, né? Porque ela começa a ver que quando ela retira aquele alimento, ela vai melhorar toda a qualidade de vida dela, né? Porque a gente vai encontrar as reclamações, né, as deficiências dela. Então, assim, um acompanhamento nutricional, assim que descobre o diagnóstico, é importantíssimo. Porque, assim, vamos tirar o glúten, mas como a gente vai tirar o glúten? Então, a gente precisa do norte. Claro. Né, e eu acho importantíssimo. Existe alguma novidade ou avanço, assim, recente no tratamento ou manejo da condição do celíaco? Ainda não, mas eu tive aula recentemente da minha pós de gastro e tem uma médica, né, que falou só de doença celíaca, ela falou que futuramente já tem estudos tentando alguma medicação que melhore essa qualidade Seria maravilhoso, de vida. né? Maravilhoso, até pensando em enzimas mais relacionadas ao glúten.
Existe já estudo, mas assim, ainda é, como você falou, o remédio é retirar o glúten. Olha, a doutora Edi esteve aqui com a gente hoje. Inclusive, doutora, teve uma outra ouvinte que queria saber sobre a questão do açúcar, né? Eu até sim. lhe passei por mensagem. É um tema que a gente pode falar, né? Sim, pode Diabético sim, aqui, alimentação adequada, Sim, sim. tudo que é necessário, Só né? para responder ela, quem sabe ela tá ouvindo, né, Hélio? Pronto. Que ela perguntou sobre fale o açúcar e as doenças, né? Que ela falou Sim. algo assim. Então, o que é que a gente tem que entender quando a gente fala de açúcar, né? Quando a gente fala de açúcar, a gente pensa na diabetes, né? Que é a causa maior que a gente vai pensar aí de doença, é a diabetes tipo 2, né? Que a gente chama de adquirida. E quando a gente fala de açúcar... Eu tô aqui com a mensagem Fala dela. aí, Ela falou assim: boa tarde, oi Hélio, aqui é Nalva. E estou aqui mais um dia escutando o Doutor Me Consulta. Trago um dia algum especialista falando sobre o cuidado com quem tem restrições com açúcar. Mando um abraço para minha família, beijo a todos. Nalva Souza, obrigado pela sintonia, se você estiver ouvindo a gente. A doutora tá aqui, eu falei que ia passar para ela a sua demanda e a doutora vai responder. Então, eu acredito que essa restrição que ela fala de açúcar, ela deve estar ou com a pré-diabetes ou com a própria diabetes, então precisa restringir. Nalva, quando a gente fala de restrição de açúcar, a gente está falando não só daquele açúcar de mesa, a gente está falando, por exemplo, dos carboidratos simples. Então, a gente tem que ter um bom manejo ali, um bom plano alimentar e pensando em quantidades mesmo de farinhas, né? Dos carboidratos. Arroz, feijão, tudo. Arroz, mas assim, pensar grãos, assim, né, doutora? nas farinhas simples, né? Sim. No pão, no bolo. Então, assim, quando a gente pensa em açúcar, a gente tem que pensar nesses alimentos também, que são fontes de açúcar, de glicose, quando entra no nosso organismo. Então, a gente precisa entender que não é só o açúcar de mesa, não é só trocar o açúcar de mesa pelo adoçante. A gente tem que entender que esses alimentos também se transformam em açúcar, que no sangue a gente chama de glicose, né? É isso. Pronto. Olha, eu estive aqui com a nutricionista de Oliveira, a nossa especialista. Ela vai estar toda semana aqui. Se você tiver alguma dúvida, faça como a Nalva e todos os que mandaram perguntas na nossa caixinha de perguntas. Ela vai ter o maior prazer em responder, né? Semana que vem, nesse mesmo dia, terça-feira é o seu dia, né, doutora? Sim. Toda terça-feira a nossa nutricionista vai estar aqui com a gente. Você vai poder fazer sua sugestão de pauta também, tá? São 14h32, a gente vai agora pro nosso comercial e eu já volto, é bem rapidinho, não sai daí. Ei, tá gostando do programa? Então não saia daí. A gente